Como fazer residência médica nos Estados Unidos. Com o mercado de medicina atual, cada vez mais médicos aqui no Brasil, a saída para muitos dos médicos daqui está sendo fazer residência fora do país. Antigamente a gente viu um boom muito grande de pessoas querendo sair lá nos anos 90, nos anos 80, para ir para os Estados Unidos tentar uma vida melhor. Essa hora está chegando para os médicos do Brasil. E eu sou Breno, sou estudante do 5º período de medicina, já fiz estágio em Harvard, na UTSF, fiz pesquisa lá, e vou te mostrar como conseguir fazer residência fora do país sem complicação nenhuma. Vamos lá? Primeiro passo é ver se sua faculdade está registrada no WDOMS, World Directory of Medical Schools. Ah, o que é isso? É basicamente certificado para os maiores governos dos Estados Unidos e tudo mais, da qualidade da sua faculdade. Se ela está lá, então já é um bom passo. Se não está, o que é que você vai fazer? Você vai ter que falar com sua coordenação e começar todo o processo para inscrever sua faculdade no WDOMS. E esse processo demora em torno de 2 anos. Então, assim, muita gente que não está com a faculdade registrada, por muitas faculdades estarem abrindo, né? Então muitas não estão registradas, a galera tenta transferir para outra faculdade que está registrada para adiantar o processo e poupar essa dor de cabeça. Segundo passo, criar um ECFMG ID. O que é isso, Breno? O que é isso? É basicamente uma identidade que você está falando que você está querendo ser um médico fora do país, um estudante de medicina fora do país e está querendo exercer a medicina nos Estados Unidos. Esse daí vai ser praticamente sua identidade na questão da medicina no futuro. Então, assim, guarda isso aí, tá? E como é que se tira ele? Você vai no site do ECFMG ID, você vai no site, vai colocar qual faculdade você tá, seus dados, tudo mais, vai pagar uma taxa de $180, aí já começam os custos, né? Paga uma taxa de $180 para se inscrever, tá? Depois disso, tranquilo. É a parte realmente mais fácil do processo, mais tranquila. Terceiro passo. Esse talvez seja o passo mais difícil. Por quê? É o Step 1. O que é o Step 1? A faculdade nos Estados Unidos é dividida em 3 steps. Step 1, 2 e 3. Mas por que o 1 talvez seja o mais difícil? Basicamente porque é o primeiro passo. O primeiro passo sempre é mais difícil. Além disso, é uma prova muito complexa, tá? É uma prova longa, de 8 horas de duração, com diversas questões. Vou colocar mais no futuro quantas questões são, tudo certinho. Mas é uma prova longa, que é uma prova de resistência muito grande para você. E você precisa se preparar muito bem. É uma prova que eles chamam de ciclo básico, mas não é tão básico assim. Calma aí. Não é tão básico assim. Pega muito de patologia, que eu sei que não dá muito aqui no ciclo básico do Brasil. Para se preparar para essa prova, geralmente as pessoas que estão estudando se preparam de 10 meses a 1 ano para conseguir realmente estar bem e passar no Step 1. Step 1 hoje em dia não tem mais nota. É basicamente pass ou fail. Então, assim, ou você passa ou você falha e reprova. Já falando, você reprovando, você vai ficar com um red flag lá e vai ser muito mais difícil você passar na residência, tá? Sobre questões, são 8 blocos de 40 questões, dando um total de 320 questões em média, tá? Então, assim, é uma prova bem longa. Mas durante essas 8 horas você ainda pode dar um break, um intervalo de 1 hora no total dessas 8 horas. E você pode distribuir da forma que quiser. Pode dar 15 minutos no começo, 15 minutos no final, 15 minutos no meio, enfim. Você pode dividir da forma que você quiser e achar melhor. Isso é muito bom para você treinar antes, tá? Você vê qual hora fica melhor para você dar uma pausa para voltar para fazer uma boa prova. Tranquilo? Quais assuntos mais caem? Bioquímica, pneumo, patologia. Então, assim, foca nesses assuntos. Como a galera em geral estuda? Estuda pelo livro First Aid, muito pelo banco de questões. U-World, que esse U-World, ele é caro? É. Mas todo mundo fala que é uma réplica da prova. Então você tem que dar umas 2 passadas nele, que são muitas questões, mas tem que dar umas 2 passadas para estar realmente bem preparado. Passo 2, Step 2. O que é o Step 2 ou Step 2 CK, né? Step 2 é basicamente uma prova parecida demais com o Step 1 em questão de estrutura, tudo mais, mas é focado para o ciclo clínico. Ela lembra muitas provas de residência do Brasil. São muitos casos clínicos falando, esse paciente está com tal coisa, tal coisa, tal coisa, como tratar, coisas desse tipo. Então, assim, você também tem que estar muito bem preparado. Diferente do Step 1, essa prova tem sim, tá, nota. Então, você tem que ir bem preparado para tirar a melhor nota que você puder, porque sendo IMG, imigrante, é muito mais difícil de passar do que você sendo de lá, fazendo a faculdade lá. Então, assim, se prepara bem para a prova, tá? Outra prova que tem para conseguir fazer a residência nos Estados Unidos, OET. O que é o OET? Basicamente é um TOEFL. O que é o TOEFL? Uma prova de proficiência em inglês. Qual a diferença dos dois? A diferença é que o OET é uma prova basicamente de inglês médico, é mais focado em termos médicos, em como atender o paciente. Então é uma prova bem focada nisso, para ver se você está realmente proficiente para atender os pacientes que você irá atender no futuro, sendo um médico nos Estados Unidos. Próximo passo, qual é? Esse passo é o que eu sou mais focado, estágio médico nos Estados Unidos.
Breno, como fazer e por que fazer estágio médico nos Estados Unidos? Por que você vai fazer um estágio médico nos Estados Unidos? Seguinte, você precisa, para aplicar, pelo menos 3 cartas de recomendação. Cara, e como vocês bem conhecem americanos, eles ligam muito pro que é de lá. Então não adianta você chegar com 3 cartas de recomendação do seu professor de biologia, de bioquímica e de física do colégio. Não adianta. Você tem que ir fazer estágio lá, fazer research fellow, como eu fiz, fazer um estágio observacional para conseguir realmente uma oportunidade boa de residência nos Estados Unidos. Então assim, vai para lá, faz estágios e realmente consegue as cartas de recomendação. Breno, como é que consigo estágio? Você quer saber como consegue estágio nas melhores faculdades do mundo, de graça, ou até mesmo recebendo salário para isso? Tem um link na descrição do vídeo, o primeiro link fixado, que vai te dar um acesso gratuito a uma mentoria comigo e com minha equipe, para lhe ensinar como conseguir o estágio de forma gratuita ou até mesmo recebendo salário. Nos últimos 5 meses eu tive mais de 30 aprovações, mais de 100 alunos tentando. Então assim, cara, sua hora tá aí. Aproveita que tá de graça a mentoria gratuita comigo para você entrar em uma das nossas turmas, uma das nossas mentorias, para conseguir uma oportunidade de estágio médico fora do país, nas melhores faculdades do mundo. Próximo passo, obviamente, você tem que ter um currículo muito atraente, você tem que se especializar. Isso vai entrar também sua experiência de Research Fellow, sua experiência de Observership, sua experiência de Clerkship, experiências na faculdade. Então, assim, faça tudo que tiver de proveitoso na faculdade para realmente ter um currículo muito competitivo. Como eu disse, você é AMG. É muito mais difícil para AMG do que para americana. Americana já vai praticamente certeiro que vai passar numa residência. Você não. Outro passo, personal statement. O que é personal statement, Breno? Basicamente, você vai usar a mesma coisa para conseguir seu estágio médico. É uma das etapas. Personal statement, você vai contar a sua história e contar de uma forma realmente muito motivadora e que faça o professor olhar e falar, caramba, realmente ele é o candidato ideal, ele é melhor do que alguém de Harvard para conseguir essa vaga. Então, vou chamar ele. Então, você sabe que não é uma missão muito fácil. Então, lembra, mentoria lá embaixo, para você aprender também. Próximo passo, você vai aplicar para algumas faculdades, né? Você vai aplicar para as faculdades que você tem vontade de ir e que você tem chance de passar, obviamente. E você vai para uma entrevista. Como é que funciona a entrevista lá? Eles vão perguntar qual foi sua nota no Step 1, qual foi sua nota no Step 2. Não. Eles vão querer saber mais da sua história, saber quem você é, suas ambições, suas vontades, seus amores, suas paixões, para saber realmente o que eles estão colocando lá. Como eu sempre digo, a aplicação nos Estados Unidos é holística. Não tenta ir de cabeçada falando que eu sou o cara mais inteligente. Não adianta de nada, não adianta de nada. Você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ter mais do que uma parte acadêmica boa. Então, realmente, vá focado que vai dar certo, vai focado no que eles realmente pedem, tá? E para os estágios também você vai precisar fazer entrevista e é muito parecido o processo, tá? De entrevista. Então, assim, você fazendo uma boa entrevista para o estágio, a chance de você fazer uma boa entrevista para a residência é muito alta. Depois disso, vem o match, o famoso match. O que é o match? É o Tinder? Calma, é parecido, mas não é. Como é que funciona o match? Mais ou menos assim. O match é um algoritmo que foi, inclusive, ganhador do prêmio Nobel, quem fez o algoritmo. Como funciona? Vamos lá. Vamos falar que coloquei Harvard, primeira opção, Yale, segunda opção, Princeton, terceira opção. E Harvard me negou, Yale me aceitou, Princeton me aceitou. Como eu dei? Segundo lugar. E segundo lugar vai dar o match. Eu vou para Yale. Então, entendeu? É mais ou menos assim. Obviamente, é muito mais complexo porque ganhou um prêmio Nobel. Então, assim, não é besteira. Mas é basicamente isso para você entender realmente como funciona o match. Mas e aí, gostou do conteúdo? Cara, quer aprender mais sobre estágio médico, medicina no geral, minhas opiniões sobre a vida e tudo mais? Me segue tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. E lembrando, mentorias gratuitas para conseguir estágios médicos em qualquer lugar do mundo, aqui na descrição.